Meu nome é Cristiane e eu sou professora de História e aluna do curso de segunda graduação de Pedagogia da Uninter. E eu estou aqui para apresentar o meu estágio em Educação Infantil online. Ou seja, estamos em período de pandemia, não é? Do coronavírus, e então eu preciso apresentar aqui hoje uma aula para vocês, como eu faria dentro de uma sala de aula para tratar do tema higienização das mãos. Eu trouxe esse tema porque eu acho muito importante para falar sobre isso com as crianças, principalmente agora neste momento em que nós estamos passando, né? Um momento bem complicado da doença Covid-19, em que mais do que nunca nós precisamos tratar com as crianças, na verdade com todo mundo, né? Sobre os cuidados de prevenção dessa doença. E o melhor cuidado que nós temos, né, para tratar, para nós fazermos uma prevenção melhor, é a higienização das mãos, ou seja, o ato de lavar as mãos. E, mais do que nunca, nós precisamos aprender como lavar as mãos passo a passo com água e sabão de uma maneira correta, não é? Que tem passo a passo. Bom, gente, se para um adulto já é muito complicado, né, entender a importância desses cuidados, imagina para a criança, né? A criança, para ela entender, né, a importância de lavar as mãos, é preciso explicar de uma maneira que ela compreenda melhor. E eu trouxe, não é, para essa aula uma maneira mais fácil que ela entenda, que é uma maneira lúdica, ou seja, através de atividades lúdicas, né, de brincadeiras. Então, assim, agora eu vou, na primeira parte dessa aula, eu vou apresentar para vocês primeiro meu plano de aula, como que eu trouxe esse tema, quais os objetivos que tracei e como que eu cheguei nessas diretrizes assim da aula, né? Então vou passar para vocês aqui, apresentar para vocês o meu plano de aula. Infelizmente, eu coloquei aqui o slide na minha TV, mas eu não consegui enquadrar ela direito. Então, assim, eu vou ler algumas coisas para vocês, assim, que eu coloquei, porque talvez a luz da TV vocês não vão conseguir enxergar, tá? Então, assim, qual é a proposta, assim, que eu quero trazer nessa aula? É que tanto, né, os meus coordenadores, a tutoria, possa olhar aqui o meu plano de aula, mas também vocês aí de casa possam escutar o que eu tenho a dizer. E na hora das atividades, é bom que a criança esteja junto com vocês, que vocês que na verdade estão em casa, que as crianças não estão indo à aula, elas estão tendo dificuldades, assim, de passar o dia todo sem fazer nada, né? Então, a proposta que eu trouxe aqui é de a gente poder aliar, não é, o assunto mais importante deste momento, que é, né, a higienização das mãos, de uma maneira que possa fazer brincando, de uma maneira que você possa fazer, né? Então eu vou apresentar aqui o meu estágio online. Então eu vou trabalhar aqui com a educação infantil e eu escolhi o Jardim A, que são crianças, né, de 3 a 4 anos. Então, assim, as coisas que nós vamos fazer hoje, elas vão compreender, tá? O
tema que eu escolhi é a higienização das mãos. E aqui eu tracei alguns objetivos, que é o quê? Conscientizar a importância da higienização das mãos através das atividades lúdicas, que é uma das propostas que eu trouxe, estimular a prática das lavagens da mão e demonstrar um processo da lavagem das mãos passo a passo de acordo com a recomendação científica. Então, assim, não adianta só lavar as mãos de qualquer maneira. A gente precisa seguir passo a passo para poder realmente eliminar. Bom, gente, deu um probleminha técnico, mas já consegui resolver. Então, continuando, como eu estava falando, né, que o ato de lavar as mãos passo a passo com água e sabão, ela vai o quê? Eliminar os micro-organismos, não é? De vírus, coronavírus, germes e principalmente os vírus, tanto do coronavírus quanto o HN1 e a gripe sazonal. Ela sai com água e sabão, por quê? Porque ali, né, na capa ali do que reveste o vírus, é lipídica, né? Uma capa lipídica. Então, é essencial, né, este ato de lavar as mãos. E aí, então, gente, eu trouxe essa técnica de a gente poder fazer o quê? Ensinar para a criança de uma maneira mais fácil, né? E brincando. Então, assim, se eu fosse levar para a sala de aula, a gente poderia fazer o quê? Palavras cantadas, contação de história para explicar às crianças esse ato da higienização. Poderíamos usar quais outras técnicas? Poderíamos usar a palavra cantada, contação de história, histórias com fantoches, histórias com dedoche. E aí tem várias coisas, né? Tem aquela do prato que você coloca ali algumas substâncias e aí coloca o dedo, né? E aparece repelindo ali para a criança poder olhar, né? E ver a maneira que aquilo ali, né, é necessário cuidar, sim, da higiene das mãos. Então, gente, muitos autores, né, da modernidade, eles trouxeram, né, isso, né, eles ratificaram esse modo de a gente lidar com as crianças, porque as crianças elas precisam entender a partir do concreto, né, de algo concreto para entender aquilo que ela não vê, aquilo que ela não enxerga. Então, por isso que nós temos que trazer algo concreto para que ela veja. Então, assim, Paulo Freire fala sobre a ludicidade, Piaget fala sobre a ludicidade, vários autores falam sobre isso, que é importante, né, através da brincadeira, claro que da brincadeira mediada ali, né, entre o saber, para que a criança possa chegar, né, ao conhecimento das coisas, ela vai aprender, sim, né, de uma maneira mais fácil para ela. Então, nós vamos para a segunda parte aqui da nossa aula, que você pode traga seus filhos, seu sobrinho, não é? Ou pode fazer outra hora. Então, assim, eu vou mostrar como que eu faria, tá? Numa sala de aula. O que eu traria para os meus alunos do Jardim A para a gente trabalhar? Então, continuando. O que eu faria então numa sala de aula com os meus alunos do Jardim A, que são alunos de 3 a 4 anos? Aqui, ó, tem os materiais. Nós vamos fazer 2 atividades. Essas atividades, elas são coisas que vocês têm em casa. Bem fácil, tá? Vou mostrar
quais são os materiais que nós vamos usar agora. Ó, precisamos de 2 folhas de papel toalha, caneta hidrocor e aqui a água no recipiente, tá, gente? De preferência assim que caiba assim a folha para vocês colocarem. O que eu diria assim para o meu aluno em sala de aula, ou então para a criança que eu vou ensinar com essa brincadeira? Eu diria que, ó, que essa água que eu tenho aqui, ela é a água mágica reveladora. Olha, olha só, meus aluninhos, essa aqui é a água que ela é mágica, ela vai revelar se a tua mão tem sujeira ou não. Vamos ver então? Aí, gente, na primeira folha, tá? Dobrada ao meio, que eu já dobrei. E aí, antes da criança pegar, eu já desenhei aqui, ó, atrás dessa folha, na parte de trás, eu fiz os desenhos aqui, ó, de coronavírus, de germes, tá? Não é bem desenhado, não precisa ser bem desenhado, tá, gente? É só para a criança realmente ver que ali vai ter sujeira quando ela colocar na água. E na parte da frente, quando a gente apresentar para a criança, a gente apresenta assim fechado. E aí a gente coloca o que é aqui sobre a superfície, né, na mesa, e a gente faz o contorno da mão da criança na primeira parte da folha, na capa da folha, tá, gente? E aí a gente vai dizer assim, ó, que essa mão representa a mão dela. Olha só, essa mão representa a tua mão, tá? Vamos ver então se a tua mão tem sujeira? Aí a gente vai pegar essa folha que eu já desenhei aqui atrás e eu vou colocar na água. E aí, olha só o que acontece. Como você não vai conseguir ver agora, eu vou levantar aqui a folha para vocês verem aqui, olha só, a mão que foi desenhada tá aparecendo aqui, ó, as sujeirinhas, os vírus. E a gente vai dizer assim, mas a tua mão não tá limpa não. O que a gente precisa fazer agora então? A gente vai precisar lavar. E a gente vai explicar para a criança que é importante ela lavar sempre as mãos antes de comer, quando for brincar, depois de brincar ela tem que lavar as mãos, foi para a rua, voltou, lava as mãos. Então assim, porque a gente vai dizer o seguinte, que nas mãos dela tá cheia de bichinhos quando não se lava. E bichinhos que a gente não vê. São, né, germes, vírus que a gente não vê, que traz doença, que traz gripe forte, né, que traz assim, fica muito doente, tem que ir para o hospital, tem que fazer nebulização, tem que um monte de coisa. Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, a gente precisa que lavar as mãos bem lavadas. E aí a gente vai mostrar que é sujeira para ele, dizer assim, olha, tem que lavar, porque é assim mesmo, ó, tu não vai ver, tu só vai ver quando colocado ali, ó, no microscópio, ou então aqui na água reveladora, que é uma brincadeira, né, gente? A gente vai levar a criança então até o lavatório e lá a gente faz o que? Ensina a criança a lavar passo a passo, explicando para ela. E a gente traz ela de volta para a sala de aula ou então para a sala, né, onde a gente está aqui, ó, e a gente tira esse papel que a gente usou, coloca para o outro lado e a gente vai dizer para a criança, vamos ver agora se a tua mão tá limpa depois que lavou? A água vai dizer, a gente desenha de novo na outra folha, na segunda folha, a gente desenha sem nada atrás, gente, a gente desenha, só faz o contorno da mão da criança na capa da folha. Esse aqui vai ficar totalmente em branco, para botar ali e ela ver que não tem nada, que tá limpinho. Aí a gente vai dizer assim, então vamos colocar agora para ver se tu tá limpo, depois que lavou as mãos, aí coloca na água.
Aí a gente vai mostrar para ela que a mão dela tá limpa. Olha só, tá aparecendo alguma coisa? Não, não tá aparecendo nada. Por quê? Porque tu lavou as mãos. Então agora tu tá bem, tu tá protegido. Tá, gente? Essa aqui é uma das atividades que dá pra gente usar. Então, terminando a atividade 1, agora nós vamos para a atividade 2. Então, na atividade 2, eu vou mostrar, realmente o passo a passo através de 2 luvas, tá? Precisamos de 2 luvas e uma tinta guache. Por que nós vamos usar as luvas? Porque não tem como a gente ir para o lavatório. Então, né, eu vou mostrar para a criança. Através das luvas, ela vai ver uma forma colorida para ver a forma mecânica da lavagem das mãos que a Anvisa e o Ministério da Saúde, né, recomendam, tá? Então, eu vou dizer para a criança e o aluno que essa aqui é as mãos. As luvas são as mãos e a tinta guache é o sabonete líquido. Precisa ser usado, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vamos lá no passo a passo? Vamos para o passo a passo. Aí, eu vou colocar um pouco dessa sabonete líquido aqui na palma da mão. Ó, na palma da mão. Então, eu vou dizer para a criança, vamos lá, passo a passo? Vamos espalhar então, vamos lá. Primeiro, a palma da mão, vamos esfregar. Então, esfrega a palma da mão, esfrega, tá? Bem esfregado a palma da mão. Tá bem limpa a mão? Tá toda lavada? Não, por quê? Ó, só tá aqui, ó, lavado na palma da mão. Então, onde é que tá faltando? As costas da mão. Então, vamos lá. Vamos passar um sabão também entre os dedos. Ó, na outra mão. Vamos lavar bem essas mãos. Entre os dedos, ó, entre os dedos. E aí, gente? Tá bem limpa? As palmas da mão, as costas. Mas tá faltando coisa, né? Tá faltando as pontas dos dedos. Aí a gente esfrega a ponta dos dedos na palma da mão. A outra também, na palma da mão. Ó. Tá tudo bem limpinho? Não, porque tá faltando o quê? Os dedões, tá? Não cheguei ainda nos dedões, tá? Aqui aí tá em branco ainda. Então, nós vamos lavar os dedões, tá? Bem lavado. O outro também. Vamos passar aqui, ó. Lavar bem lavados os dedões. Então, gente, tá tudo limpo? Tá quase lá. Mas tá faltando ainda o quê? Tá faltando os pulsos. Os pulsos ainda estão em branco. Então, nós vamos lá passar ao sabonete nos pulsos. No outro também. Ó. No outro também. Agora sim, gente, ó, a luva, ela está toda pintada de azul. Isso significa que esse passo a passo a gente conseguiu lavar todas as mãos sem deixar nenhuma sujeirinha.
Ó, então não se esqueçam, crianças, a gente primeiro lava as palmas da mão, bem esfregado, depois as costas das mãos, ó, entre os dedos, depois o dedão, ó, dedão, depois as unhas, sem deixar sujeira nas unhas. E por último, a gente passa nos pulsos, Ó, gente, todinha pintada, todinha lavadinha, bem limpinho. Essa é a maneira correta de lavar as mãos. E a maneira em que não é maneira correta em que a Anvisa está pedindo e os médicos também ensinando. Aí a gente vai realmente ficar protegido. Então, vocês viram como é que a gente pode ensinar? Trouxe duas maneiras aqui em que a gente pode ensinar a criança através do lúdico, né? Essa aqui que é o recipiente mágico, a água mágica reveladora, e também através da tinta para que ela veja as cores, a cor, através da cor ela vai enxergar, ela vai ver a importância de lavar parte por parte, passo a passo as mãos, ok? Então eu quero agradecer a atenção de vocês, agradecer vocês que me ouviram, eu peço que vocês curtam, comentem,